Salve a todos capazes e a graça do Senhor Jesus Cristo, trazendo aqui mais um vídeo falando sobre a vida espiritual, essa série de vídeo onde nós estamos tratando da vida do homem natural e o homem espiritual. E nosso texto básico está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, aonde nos diz que nós somos espírito, alma e corpo, e nós precisamos nos conhecer melhor para que sejamos de fato pessoas espirituais. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, assiste, que vocês vão compreender melhor. Nós já estamos falando da vida que leva a pessoa espiritual, e a qual já morreu para o pecado, já passou pelo novo nascimento em Cristo, e as pessoas espirituais são essas, os novos nascidos em Cristo Jesus. E o novo nascido em Cristo, ele tem 4 coisas neles entrelaçado que não tem como separar, que é a fé, a santidade, a justiça e o amor. Isso são 4 coisas entrelaçadas que não tem como separar. E no vídeo anterior a gente falou sobre a santidade, e já falamos sobre a fé também, e agora nós vamos entrar no tema que é a justiça. E então precisamos estar atentos, porque lá em Romanos capítulo 6 diz que a justiça é para o aperfeiçoamento dos santos. Então a justiça e a santidade, assim como o amor, a fé, todas essas 4 coisas estão entrelaçadas. E no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jato ou um tio se emitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Hoje estou aqui na Praça de Girassol, um lugar lindo, uma manhã maravilhosa, para trazer a palavra para você, que essa palavra venha edificar a sua vida, venha trazer entendimento, discernimento, para que você possa conhecer melhor a Deus e a você mesmo, porque Deus é Espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a imagem e semelhança de Deus que nós somos criados é a imagem espiritual. Portanto, vivemos uma vida espiritual, cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo a imagem e semelhança de Deus. E aqui Jesus está dizendo que temos que exceder a lei. E quando nós olhamos para o sentido da lei, quem é que aplicava a lei, nós olhamos para a Bíblia, para os contextos bíblicos, e compreendemos que quem aplicava a lei era ali os doutores da lei, os escribas, os fariseus, né? O sacerdote, que tinha a responsabilidade de aplicar a lei. E aqui Jesus está dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então a nossa justiça precisa exceder a justiça daqueles que aplicam a lei, porque os fariseus eles aplicavam a lei. Os escribas e os fariseus, eles tinham essa função no Estado judaico, eles aplicavam a lei. E então, se nós não excedermos aos escribas e fariseus, de forma alguma entraremos no reino do céu. Então nós temos que exceder aqueles que aplicam a lei,
E quando Jesus está dizendo aqui que toda a lei será cumprida, porque ele veio para cumprir a lei. Agora nós temos que olhar para fazer as nossas conexões bíblicas e buscar os contextos históricos que fala da mesma, do mesmo assunto, não só o contexto imediato, mas também os contextos históricos, para que nós possamos compreender o que é esse cumprir a lei e o que é excedermos a justiça dos escribas e fariseus. Porque logo após ali Jesus dizer que precisa cumprir-se a lei, que não será cumprida, que não passará nenhum tio da lei sem ser cumprida, né? Ele nos traz uma série de mudanças na lei ali, ao visto que foi dito aqui no capítulo 5, que nós vamos adentrar isso. Mas antes nós vamos fazer algumas conexões bíblicas que vai nos ajudar a entender esse processo. Porque lá no capítulo 8 de João, né, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, os fariseus, né, os escribas, os fariseus ali, os doutores da lei, os judeus em si, eles pegam a mulher em flagrante adultério e traz para Jesus, para que Jesus a julgasse, né? Se ela poderia ser apedrejada ou não. E então não é que a mulher, pela lei judaica, pela aplicação da lei dos escribas e fariseus, a lei de Moisés, não é porque ela poderia ser apedrejada, ela devia sim ser apedrejada. Então, nesse contexto da lei, nós vemos que Jesus, para cumprir a lei ali, a única opção que ele tinha de fazer era mandar condenar aquela mulher. Mas Jesus, ele diz para aquele que não tiver pecado atirar a primeira pedra. E isso Jesus, ele livra aquela mulher ali de ser apedrejada. E nisso nós compreendemos o que é exceder a lei. Porque exceder a lei é cumprir o Evangelho, porque a lei, ela é a escritura do Antigo Testamento. O Evangelho é a nossa escritura da nova e eterna aliança. E na nova e eterna aliança, no Evangelho de Jesus Cristo, nós excedemos a lei e muito. Então nós temos que olhar que ser justo é exceder a lei, exceder os que aplicam a lei. E nós temos de estar atento a esse tipo de justiça, porque nós sabemos que os injustos não entrarão no reino do céu. Se nós queremos ser pessoas que vão entrar no reino do céu, nós temos que ser espirituais. E as pessoas espirituais são as que vão entrar no reino do céu, que são os novos nascidos em Cristo Jesus, como já vimos nos vídeos anteriores. E aí eu chamo a atenção dos ouvintes para 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, porque quando nós tratamos de justiça, nós temos de olhar onde ela abrange em um todo, e nós vamos fazer alguns vídeos falando sobre justiça. Então você já está convidado para acompanhar essa série de vídeos, né? Quem não assistiu os anteriores vai lá assistir e continuar acompanhando para compreendermos a justiça. Porque sabemos que fé, santidade, justiça e amor estão entrelaçados uns nos outros. Não tem como você ser uma pessoa santa sem ser uma pessoa justa. E não tem como você ter fé sem santidade e sem praticar a justiça. E sem praticar o amor. Então, a pessoa que ele é espiritual, ele deixou de ser carnal, ele passou a ser uma pessoa espiritual, ele compreende essas coisas e vive essas coisas. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, começa dizendo assim: ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos?
Ora, os injustos são as pessoas naturais. Nós estamos estudando a pessoa natural e a pessoa espiritual. Porque nós somos feito espírito, alma e corpo. E nós temos de compreender que o que precisa estar no controle da nossa vida, conduzir da nossa vida, é o espírito, para que nós sejamos pessoas realmente espiritual. Então nesse contexto que nós estamos estudando essas três coisas, essas quatro coisas, né? Fé, santidade, justiça e amor. E aqui Paulo está chamando a atenção para nós entendermos que se temos uma questão como igreja, que ele está falando para as pessoas que foram nascidas de novo, para as pessoas espirituais, né? Que quando alguém dentro da igreja tem um problema com outro irmão, não vá ao ímpio, não vá ao injusto, mas vá aos santos, a alguém da igreja que possa mediar a questão, resolver o conflito. E aí Paulo emenda: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas perante a esta vida. Então, Paulo ele traz uma questão aqui muito profunda para nós entendermos espiritualmente. E se nós queremos realmente viver como pessoas espirituais, ser pessoas realmente libertas em Cristo Jesus, espirituais, nós temos que compreender essas coisas. Porque aqui Paulo ele está revelando aos irmãos que nós temos que julgar até os anjos. E nós vamos julgar o mundo. Então, por que nós temos essa capacidade de julgar até os anjos e não temos capacidade de resolver nossos conflitos internos? Se nós, quando vamos resolver os nossos problemas internos na igreja, problema de conflito na igreja, é preciso buscar um juiz, muitas vezes é um ímpio, e não é uma pessoa espiritual, uma pessoa natural, carnal, que vai julgar a questão de duas pessoas que é nascido de novo em Cristo Jesus espiritual. E quando nós olhamos para essa questão aqui de julgarmos, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. E aí, se nós procurarmos compreender isso aqui, que muita gente não compreende esse texto. E hoje nós vamos dar uma olhada, vamos fazer uma conexão bíblica para compreender esse texto que Paulo está falando aqui, porque nós somos pessoas novas nascidas em Cristo, e o novo nascido em Cristo precisa ser pessoa espiritual, que compreenda as coisas espirituais. Se nós não compreendermos as coisas espirituais, não somos uma pessoa nova nascida em Cristo, porque o novo nascido em Cristo compreende. E quando nós olhamos para os ensinos de Paulo, o ensino de Paulo é um ensino muito profundo, porque Deus usou Paulo para doutrinar a igreja. E o ensino de Paulo ele é um evangelho dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Paulo ele é bem claro ali em Gálatas, né? Ele não recebeu o evangelho, o ensino dele, dos apóstolos, nem de homem nenhum, ele recebeu do próprio Jesus. Assim como Jesus ensinou os apóstolos, Jesus também ele ensinou Paulo. Então Paulo ele traz para nós um conhecimento que é dado por Jesus Cristo, não é o conhecimento dele, mas que Jesus deu para ele. E quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 19, fazendo esse cruzamento bíblico, essa conexão, né, buscando o único contexto histórico que tem
desse texto de 1 Coríntios é Mateus capítulo 19. No Evangelho de Marcos tem também, que é a mesma passagem, mas no Evangelho de Marcos é menos explicativo. E ali no Evangelho de Marcos muitas pessoas usam para pregar coisas da realidade presente, dizendo que a promessa é para agora, e a promessa na verdade não é para agora. Muita gente usa esse texto que Jesus, que a gente vai ler aqui, para pregar vitória agora no momento, e isso não condiz com o que Jesus Cristo está ensinando, com o ensinamento de Jesus Cristo. Então, fazendo essa conexão bíblica, Mateus 19, a partir do verso 23, diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então veja bem, amados, nós temos um texto bíblico aqui, que no contexto dele é ali a passagem do jovem rico, né? E aí foi que trouxe a pergunta dos apóstolos aqui, né? Essa pergunta de Jesus: o que é que eles vão ganhar? E Jesus, ele é justo, né? Nós estamos falando de justiça, Jesus é sempre justo. Então Jesus diz aqui aos apóstolos que eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Então veja bem, julgar em que sentido? E a primeira coisa que nós temos que olhar é para a história, porque se nós não olhar para a história, nós não vamos compreender muita coisa na Bíblia. Então nós temos que olhar para a história. Os apóstolos, eles julgaram as 12 tribos de Israel? Não. E nós sabemos que os céus e a terra passará, mas a palavra de Jesus Cristo não passa, porque Ele é Deus. Então, se isso não cumpriu ainda na vida dos apóstolos, porque ainda vai cumprir. E quando nós olhamos aqui, que Jesus disse: quando da regeneração do Filho do Homem. Então, quando é que acontece a regeneração? Quando Cristo voltar, Ele primeiramente virá nas nuvens, levará o salvo, que é a sua igreja, né? Nós que estivemos em Cristo Jesus seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, né? Os que morreram vão ressuscitar e todos nós vamos ser levados aos ares no encontro do Senhor. E lá vão ser as bodas do Cordeiro. Então Jesus vai descer e vai assumir, ele vai conquistar todos os reinos desse mundo e vai reinar por 1000 anos. Então é aí que Jesus está dizendo: a recompensa dos apóstolos vai ser aí na regeneração. Quando é essa regeneração? Quando no reino milenar de Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, quando Pilatos questiona Jesus Cristo se ele é rei, Jesus Cristo diz que o reino dele não é desse mundo. E quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 11, nós vemos que é ali no finalzinho ali da grande tribulação, quando Jesus vai vir e conquistar todos os reinos, que os reinos passam a ser de Deus e do seu Cristo, de Jesus, né? Então o reino desse mundo agora ele não é de Jesus Cristo. Aqui, por enquanto, quem reina é o pecado, quem criou o pecado foi o diabo, quem reina é o diabo através do pecado.
eu já fiz alguns vídeos nesse sentido. Vão lá no Discernindo, discorrendo sobre Apocalipse, vocês vão ver lá o vídeo 11, 12 e 13 que fala sobre essa questão. Então, o tempo da promessa aqui para os apóstolos e também para nós é no tempo da regeneração do Filho do Homem, que é quando Jesus voltar, que ele vai conquistar todos os reinos e vai reinar por 1000 anos. Isso nós já tivemos nosso corpo transformado, a redenção já foi completa na nossa vida, e então nós reinaremos com Cristo. E os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. O julgar no sentido de quê? Então nós temos que olhar para a Bíblia e fazer os cruzamentos bíblicos, conexão, buscar compreender isso. Quando nós olhamos lá no tempo dos juízes, e ali quando Deus tirou Israel do Egito e introduziu na Terra Prometida, quem julgava as tribos eram os juízes. Então foi ali escolhidos os juízes que julgavam as 12 tribos de Israel. E então essa vai ser a função dos apóstolos no milênio. E julgar em que sentido? Julgar no sentido de administrar, de conduzir, de governar. Muita gente pensa que esse julgar é julgar os pecados. Não. Os pecados das pessoas, quem participar da primeira ressurreição, o julgamento dele é diante de Deus para receber os galardão. Quem julga é Deus, porque ele é que é justo, e ele que conhece o que todo mundo fez. E depois, para os que não participam da primeira ressurreição, o julgamento vai ser lá diante do trono branco, pelo que está escrito nos livros. E eu já vi gente pregando que então nós vamos debruçar no livro e nós vamos julgar pelos que estão no livro. Não, o que está falando lá julgamento, e a gente tem que olhar para a Bíblia e compreender que o julgamento ali é administrar, é governar. E então, quando Paulo está falando ali em 1 Coríntios, que nós vamos de julgar o mundo, que nós olhamos para a Bíblia, olhamos aqui para Mateus capítulo 19, fazendo essa conexão bíblica, nós compreendemos que porque a igreja vai voltar com Jesus Cristo, nós vamos estar reinando com Cristo, governando com Cristo. Então, esse mundo que vai estar aqui ainda, vai ser governado por Cristo, e nós vamos estar com Ele, nesse governo dele. Então nós vamos ter as funções nossas aqui, e nós vamos estar julgando também, porque nós vamos estar governando junto com Cristo. E os apóstolos vão estar governando as 12 tribos de Israel, e a igreja em si, que nós somos gentios, vamos estar governando com Cristo o mundo todo. E então esse é o sentido que Paulo está trazendo por revelação de Jesus Cristo lá em 1 Coríntios. Agora nós temos de ter a ideia é o seguinte: se nós olharmos esse mesmo texto lá no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos não está dizendo que quando da regeneração do Filho do Homem. E isso tem trazido várias pregação pomposa, pregadores oferecendo ao povo aquilo que só vai acontecer no milênio. Gente oferecendo aos seus membros das suas igrejas, né? Que muitas vezes não são nem igreja mesmo de Cristo, né? Porque estão lá buscando coisas e não a Cristo. E estão oferecendo que eles vão ganhar 100 vezes mais. Não, pode trazer para cá, que vocês vão ganhar 100 vezes mais o que está na Bíblia. Vai lá para o Evangelho de Marcos, ou enquanto vem para o Evangelho de Mateus também, distorce, eles deixam de lado aqui no tempo da regeneração, não explica isso, no tempo da regeneração. Porque ou não entende, porque não quer entender, ou porque tem má fé na ministração, na pregação. Porque quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Mateus e olhamos que aqui é no tempo da regeneração, se eu pregar isso aqui para esse tempo atual que nós estamos vivendo agora, eu estou distorcendo a palavra de Deus, eu estou fazendo má fé da palavra de Deus. E existe muitos e muitos pregadores aí fazendo má fé da palavra de Deus. Isso é contrário à doutrina de Jesus Cristo nos deu. Nós precisamos buscar a palavra de Deus correta como ela é, porque a palavra é a verdade, e conheceis a verdade vos libertará.
nós temos que estar atento na palavra de Deus. Então voltamos aqui em 1 Coríntios, né? Agora o verso 4 diz: então, se tiveres negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos irmãos. Veja bem, aqui Paulo está chamando a atenção, né, profundamente de nós, igreja, de pessoas que são igrejas, né? Porque não é certo a pessoa ser igreja e ter um problema, às vezes ter um atrito, ter uma diferença com outro irmão, e a ponto de ser preciso levar no tribunal, na justiça. Porque que não resolve internamente? Isso é vergonhoso. Briga, escândalo dentro de igreja é vergonhoso. Isso é praticar injustiça. Porque todas as coisas, todas as nossas diferenças, não vou dizer que não tenha diferença, porque há muitas pessoas que ainda são fracos na fé, estão ainda caminhando agora. E nós, os que já conhecemos a palavra de Deus, já temos uma caminhada, já conhecemos, já temos essa liberdade espiritual em nós, nós temos a obrigação de ajudar essas pessoas. E muitos, em vez de ajudar, fazem condenar as pessoas. E isso é injustiça. Então nós precisamos estar atento com a problemática da injustiça, porque são coisas que estão entrelaçadas. A fé está entrelaçada na justiça, a santidade está entrelaçada na justiça, o amor está entrelaçado na justiça, que são 4 coisas entrelaçadas entre si, e a qual não tem como a pessoa viver uma sem viver a outra. Não tem como a pessoa ser santo sem ser justo. Se ele for injusto, ele não é santo. Não tem como a pessoa dizer que tem fé se ele não tem santidade e não pratica justiça. Não tem como a pessoa dizer que tem fé se ele não tem amor nele. Então essas coisas são coisas que as 4 se caminham juntas. E a pessoa espiritual, o novo nascido em Cristo, ele tem essas características na vida dele. Ele é uma pessoa salva, e ele é uma pessoa espiritual, porque o salvo é a pessoa nascida de novo em Cristo Jesus. Então precisamos estar atentos à justiça. E no verso 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então aqui fica claro para nós que os injustos, eles não herdam o reino de Deus. Então não tenha dúvida que os injustos não pessoas espirituais, mas pessoas naturais, carnais. E como nós estamos pregando, ministrando sobre a diferença entre o homem natural e o homem espiritual, esse verso 9 aqui, ele vem cair como uma luva para o nosso entendimento. Por quê? Porque o injusto não herdará o reino dos céus. Se não herdará o reino do céu, porque não passou pelo novo nascimento. Se passou pelo novo nascimento, ele não vai praticar injustiça. E aí uma questão que eu venho falando, pregando, ministrando para os ouvintes. Tem muita gente na igreja que estão sentados nos bancos, que ainda praticam a injustiça, que cometem pecado, que mentem e não nasceram de novo ainda.
porque ainda não morreu para o pecado. O nascido de novo é aquele que morre para o pecado e ressuscita com Cristo para viver para a vida com Deus. Então essas características precisam estar no novo nascido. Eu vou finalizar aqui, continuo no próximo vídeo, porque já está com 30 minutos, eu não quero que esse vídeo passe 30 minutos. Que a paz e a graça de Jesus Cristo seja contigo.